Olá, como estão? Espero que bem. Hoje eu venho aqui falar do assunto que eu já falei, já fiz alguns vídeos, já escrevi sobre isso, inclusive no blog da Epoqué Filosofia Clínica vai estar um texto a respeito do que vou falar aqui agora no vídeo, no podcast, né? Mas eu vou tomar esse assunto de novo aqui porque penso que é importante reiterar e falar a mesma coisa às vezes, de diferentes formas, com diferentes palavras e diferentes perspectivas. Então, o assunto aqui hoje é a questão do subjetivismo ou da subjetividade em filosofia clínica. Eu vou sempre partir aqui de um roteirinho para deixar a explicação mais coesa possível. Bem, tem uma frase aí histórica que é: o ser humano é a medida de todas as coisas. Das coisas assim como são, como daquelas que não são. Mas, fundamentalmente, essa parte da frase, o ser humano é a medida de todas as coisas, foi dita pelo maior sofista que tinha na época da Grécia Antiga, Protágoras, e ela é mencionada no diálogo do Teteto, em Platão, né, onde Sócrates conversa com Teteto sobre o que é o conhecimento, como justificar aquilo que se é conhecimento. E a partir dessa frase, Sócrates tenta conversar com o jovem Teteto para saber o que é conhecimento. Em grego, a palavra episteme, né, que fundamentalmente também é diferente da outra palavra, que é opinião, que em grego era doxa. Então, partindo dessa diferença entre conhecimento e opinião, e a partir dessa frase dita por Protágoras, pelo menos está na boca de Sócrates, escrita por Platão, que assim aconteceu, o ser humano é a medida de todas as coisas. Aristóteles, mais tarde, ele vai dizer que para haver conhecimento, só pode haver conhecimento ou ciência, que é a mesma palavra, né, para conhecimento e ciência, que é episteme, só se pode haver através de uma investigação daquilo que é universal, né, daquilo que é firme, e não a partir de opiniões ou daquilo que é particular ou singular, que é a mesma afirmação que vai fazer Sócrates ali. Se o ser humano é a medida de todas as coisas, como podemos ter firmeza? Como podemos saber que aquilo que é para mim é para todos? E Aristóteles reafirma isso mais tarde, dizendo que só se pode fazer ciência, investigação científica, no sentido de conhecimento, a partir daquilo que é universal, que tem firmeza nas suas categorias de conhecimento, não pode ser algo do qual se desvanece logo em seguida que eu tomo contato com o tal do conhecimento, e nem pode ser fundamentar na minha própria subjetividade, que também assim é só para mim, né? Então, esse subjetivismo epistêmico, da epistemologia, ele acaba lidando ele é influenciado, né, fundamentalmente pelas contingências do momento, da circunstância histórica, ou a do acaso, ou da minha própria subjetividade, que para mim era naquele momento. Então, obviamente que filosoficamente é importantíssimo combater o subjetivismo epistemológico e ter, além da subjetividade, controles externos, internos de validação, de revalidação, de experimentação, de reafirmação desses experimentos através de metodologias que possam ser usadas em outros contextos por outras pessoas, né? Para que não se possa afirmar simplesmente que isso é conhecimento, é verdade, porque assim é para mim. Então, filosoficamente, é muito importante combater o subjetivismo epistemológico, o subjetivismo moral, né, ou da verdade, porque senão não teria avanços, ou os avanços se desvaneceriam logo em seguida a subjetividade saísse dessa pesquisa. Então, a afirmação aqui filosófica é de que o conhecimento não pode ser fundamentado no subjetivismo. E essa frase de Protágoras, né, o ser humano é a medida de todas as coisas, é a fundamentação do subjetivismo, ou seja, se é verdade para mim, se eu afirmo que para mim é assim, então é verdade. Se afirmo que não é assim, também é verdade. E se o outro afirma diferente, também é verdade.
Então, a verdade subjetiva, obviamente que ela existe, não pode ser o fundamento para o conhecimento, aquele conhecimento com C maiúsculo, que é a procura da epistemologia, que é a procura de Aristóteles, que é a procura de Sócrates. Né? A subjetividade, a verdade, o conhecimento subjetivo, não pode fundamentar o conhecimento universal, o conhecimento firme que se propaga durante a história, que se propaga durante experimentos, que pode ser comunicado da mesma forma para outras pessoas, para que elas também usem essa comunicação e possam reafirmar essa verdade. Né? Então, até aí está tudo certo, até aí está tudo bem. Porém, todavia, contudo, na filosofia clínica, essa frase protagórica, né, de Protágoras, é um dos fundamentos que sustenta a viga principal da filosofia clínica, que é a singularidade. Então, até como afirmação dessa frase de Protágoras, a filosofia clínica também traz outro autor mais contemporâneo, né, bem depois de Protágoras, que embora aí com as suas diferenças conceituais, circunstanciais e filosóficas, afirma mais ou menos a mesma coisa do que Protágoras afirmava na Grécia Antiga. Esse filósofo é o Arthur Schopenhauer, tem o seu livro O Mundo como Vontade de Representação. Resumindo muito resumidamente, ele diz que não conhecemos o mundo ou as coisas do mundo, mas somente a representação que temos dessas coisas. Ou seja, criamos o nosso próprio mundo singular, o qual tem as nossas próprias medidas, nossa própria regra. E esses dois autores, eles são fundamentais para a filosofia clínica. Bom, então quer dizer, Fernando, que na filosofia clínica se afirma o subjetivismo, né? E aí então ela se coloca contra a disputa da filosofia, é isso? De Sócrates, na Grécia Antiga. Só que esse subjetivismo em filosofia clínica, na terapia da filosofia clínica, não tem nada a ver com a busca da verdade, do conhecimento ou dos valores morais verdadeiros que tem ainda, né, na filosofia, é importante na filosofia essa disputa. Não tem nada a ver com essa disputa, porque na filosofia clínica isso nós estamos no âmbito das terapias e não da discussão conceitual filosófica. E a singularidade em filosofia clínica, do qual a base dela para a compreensão é a frase de Protágoras e a de Schopenhauer, o mundo como representação e o ser humano como medida de todas as coisas, a singularidade de filosofia clínica é uma questão mais técnica. É simplesmente a compreensão da estrutura interna de cada pessoa em relação com o seu mundo existencial, com o seu horizonte, com a sua historicidade existencial. É isso. Não, né? Então é uma questão muito mais técnica. Inclusive, até o próprio dicionário comum, né? Quando você coloca lá singular ou singularidade, já pode servir de fundamento para a filosofia clínica de tão simples que é o conceito de singularidade. Até vou ler aqui um resumo de como está no dicionário comum do verbete de singular ou singularidade. Diz assim: uma qualidade ou adjetivo atribuído a um ser vivo que seja singular, que se diferencie do restante dos seus semelhantes, seja por suas atitudes ou por outras características. Ou seja, possui a característica de ser único que o distingue dos demais. Extraordinário. Não podia ser mais a ver com a filosofia clínica e não precisa aqui, né, de nenhuma complicação, explicação conceitual, ontológica, ou social, política, antropológica, para fundamentar o conceito de singularidade de filosofia clínica. Ele é técnico, ele é terapêutico, ele está fundamentado no extraordinário, aquilo que não é comum, aquilo que é a característica daquele ser único, que o torna o que ele é, singularmente, mas para nós, não através dos valores morais, dos conteúdos epistemológicos que essa pessoa traz, mas através, a partir da sua estrutura interna, da sua inteligibilidade interna que essa estrutura nos traz, na relação dessa estrutura interna com o seu mundo, que é a representação que a pessoa traz para nós. E acabou aí. Não precisamos de nenhuma fundamentação, nem entrar em conflito com nenhuma teoria ou conceito ou disputa filosófica. Então, por isso que a subjetividade em filosofia clínica não ofende as questões filosóficas a respeito do conhecimento, da verdade dos valores morais.
Nós estamos em outra perspectiva, estamos em outro âmbito, estamos na prática terapêutica. Aí temos como prejuízo fundamental para a nossa prática terapêutica que cada pessoa, cada ser, indivíduo, sujeito, como queiram chamar, é único e singular, ponto. Aonde, Fernando? Em sua estrutura interna, que vai aparecer através da sua narrativa na terapia. E só a partir desse prejuízo é que a filosofia clínica entende que pode compreender o outro. Porque daí não precisa se usar nenhuma tipologia, nenhum perfil, nenhum diagnóstico, nenhum conceito universal particular que acabe diluindo essa singularidade em questões comuns. Então, sim, a filosofia clínica é subjetivista, não necessita de nenhuma teoria ou conceito externo do próprio sujeito singular para compreendê-lo. Precisamos compreendê-lo, compreender a singularidade através de como ele traz a sua representação de mundo, assim como é para ele as coisas. Tentar compreender seus jogos de linguagem, seus sentidos e significados a partir de sua representação de mundo. Não necessita a busca de nenhum dado objetivo, de nenhuma teoria social ou alguma teoria de mundo que tenha como fundo essa estrutura interna, porque ele vai trazer tudo para nós através da sua representação de mundo, como ele interpreta, como é para ele. O que está no mundo existencial daquela pessoa é uma realidade para ela. É isso que nos interessa. Então, sim, a filosofia clínica ela é uma teoria subjetivista, afirma o subjetivismo técnico a partir da singularidade. E isso não entra em confronto com nenhuma disputa conceitual filosófica, que é importante, né, nas concepções da disputa filosófica entre subjetivismo e objetivismo, ou entre relativismo e, 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 e objetivismo também a respeito dos valores ou do conhecimento ou da verdade. Então, sim, a filosofia clínica é subjetivista, considera o ser a partir de sua singularidade, da sua estrutura interna, e tem como base esta frase protagórica, que é o ser humano é a medida de todas as coisas. Muito bem, esse é o recado de hoje. Se gostaram do vídeo, podem dar like, compartilhar, comentar, ajuda muito no canal. Estamos tentando aí avançar com o canal, fazer com que ele seja mais compartilhado, mais visto, para que a gente consiga propagar cada vez mais a mensagem da filosofia clínica e de assuntos, né, relevantes que acabam tocando a filosofia clínica enquanto terapia e enquanto importância social que ela traz aí para o bem-estar e o bem-viver das pessoas que entram em contato com ela. Muito obrigado, então, e até o próximo vídeo.